Fala, galerinha, tudo bem? Bem, gente, entramos agora numa partezinha que tem um outro vídeo que fala sobre segmentos proporcionais, a definição de segmentos proporcionais, tá bom? Então é bem tranquilo esse exercício, tá bom? Então vamos lá. Sendo AB, BC, CD e DE nessa ordem, segmentos proporcionais, determine o valor de x nos seguintes casos. Então, todos os casos têm esses segmentos aqui, mas com valores diferentes. Tá? Então, ele te dá um exemplozinho aqui que eu vou pular esse exemplo e a gente vai para o exercício. Bem, se ele fala que esses segmentos aqui são proporcionais nessa ordem, gente, é bem fácil. Ó. É só você pegar o valor de AB, não vou colocar as letrinhas, vou colocar logo o número direto para a gente não perder tempo. A gente vai pegar o AB, quanto que vale o AB? 4. Vamos colocar sobre o BC, vai ser o AB sobre o BC e o CD sobre o DE. Sempre o primeiro sobre o segundo e o terceiro sobre o quarto, tá bom? E a gente vai achar o valor de x. Então, o primeiro mede 4 centímetros. Não vamos colocar a unidade de medida. No final a gente coloca, tá? 4. O BC mede x. O CD mede 2. Sempre nessa ordem, gente. O primeiro sobre o segundo e o terceiro sobre o quarto. E esse aqui é igual a 4. Agora é só, gente, multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2 gruda no x. É igual a 4 vezes 4, 16, tá? Então, vou deixar o meu x sozinho e vou trazer o meu 2 para baixo do 16. Vou botar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que fração. Então, 16 dividido para 2 é igual a 8. Tá? Então, esse segmento BX, nesse caso aqui, é igual a 8 centímetros. Tá? Então, o segmento BC é igual a 8 centímetros. Vou botar minúsculo aqui. Tranquilo? Muito tranquilo isso, gente. Então vamos para a letra B aqui. Ó. Ele diz que esses segmentos são proporcionais nessa ordem, então a gente vai colocar eles nas posições certas. Ele diz que esse sobre esse é igual ao terceiro sobre o quarto. O primeiro é 9, então vai ser 9. Não vamos colocar a unidade de medida, que vai cortar mesmo. Sobre 12, ele diz que é igual a x. X vai ficar aqui sobre 4. Sobre 4. Tá? Então, é só a gente fazer a multiplicação cruzada. Tá? Sempre o número multiplicado com a letra primeiro. 12 gruda no x. E o 9 vezes 4, que é igual a 36. Eu vou deixar o x sozinho, muito fácil isso. E vou trazer meu 12 para baixo do 36. Toda fração é uma divisão. 36 dividido para 12 é igual a 3. Então, o segmento CD é igual a 3 centímetros. Tá bom? Vamos para a letra C? Então, vai ser o AB sobre o BC e o CD sobre o DE. O AB mede 3 e o CD mede 6. Colocamos aqui. Não, o AB mede 3 e o BC mede 6. O CD também mede 6. Então, 6 vai ficar aqui. E o DE, que a gente quer saber que mede x. Então, só basta a gente multiplicar cruzado. Gente, estou multiplicando cruzado, que ele já diz que isso é uma proporção, tá? O 3 gruda no x, igual a 6 vezes 6, 36. Eu vou deixar o meu x sozinho e vou trazer o meu 3 para baixo do 36 na forma de fração, tá? Isso é fração. Toda fração é uma divisão. 36 dividido para 3 é igual a x é igual a 12, tá? Isso aqui é igual a 12. Então, o segmento DE, isso aqui é igual a... Opa!
é igual a 12 centímetros. Tá? Facinho, né? Então, gente, AB sobre BC, CD sobre DE. Já começamos com X, que a gente não sabe quem é, e o BC mede 8. Então, vai ficar BC mede 8. O CD mede 2, o CD mede 2. E o DE, olha aqui, ó, o DE mede X. Professor, que doideira vai ser essa agora? Sim, gente. X vezes X vai ser X ao quadrado, tá? Isso é igual a 8 vezes 2, 16. Agora, gente, toda vez que acontecer isso, a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Então, x é igual, vou pegar a fórmula da raiz quadrada, tá? X é igual a raiz quadrada, vou pegar a fórmula aqui da raiz quadrada, só um minutinho que já vai sair a raiz quadrada de 16. Então, x, gente, seria mais ou menos 4, mas como a gente está falando de geometria, de segmentos, não podemos ter número negativo. Então, x é igual a somente 4, tá? Então, os segmentos DE e AB são iguais. Então, DE é igual a... Não, vamos botar B primeiro, né? Vou botar aqui embaixo. AB é igual a DE, que é igual a 4 centímetros, tá? Vou botar o 4 centímetros aqui minúsculo, tá bom? Então, resolvemos essa questão. Professor, que questão legal. Sim, gente. A operação inversa da potenciação, quando é potência de expoente 2, é raiz quadrada. Então, esse 2 vai para o outro lado como raiz quadrada de 16. Na matemática, né, se não fosse unidade de medida, seria mais ou menos 4 respostas. Mas como a gente está falando de medidas, tá? A gente não pode dizer que é igual a menos, então somente o positivo que a gente vai usar. Então, o AB aqui mede 6, vamos colocar o 6 aqui. O BC mede X, vamos colocar o X aqui. O CD mede 2x, então vamos colocar o 2x aqui. E o DE mede 3. Beleza, vamos medir 3 aqui, vou botar 3 aqui. De novo, 2 vezes x vai ficar 2x. Ó, 2 vamos multiplicar por x, vai ficar 2x ao quadrado. Professor, que loucura! E 6 vezes 3, 18. Gente, a gente vai ter que dividir ainda. Vou deixar o x ao quadrado sozinho. Essas questões complicou um pouquinho mais. Nono ano, tá? E vou trazer o 2 para baixo do 18 dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado, não terminamos ainda, vai ficar x ao quadrado. Esse x aqui fica minúsculo, tá? X ao quadrado, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, é só pegar a raiz, vou copiar aqui, depois eu troco o valor. Então, vai ficar igual, isso vai ser igual a raiz quadrada de 9, tá? Vou botar o 9 aqui. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 9. Seria mais ou menos 3 se não fosse falando de unidade de medida. Mas como estamos em unidade de medida, seria x é igual a somente 3, tá? Então, o segmento, agora você tem que prestar atenção, ó. O segmento BC não é igual ao segmento CD. BC mede 3, tá? Centímetros. Opa, pegou aqui maiúsculo. E CD não é 2x, então vai ficar 2 vezes 3 centímetros. Então vai ficar CD é igual a 6 centímetros. Né? O x não é igual a 3, então BC é somente 3. Só que o CD é 2x, então 2 vezes 3, 6 centímetros. Tá?
Então, resolvemos essas questões aí. Finalizamos, né? Então, finalizamos essa parte de segmentos proporcionais. Gente, quando cair x ao quadrado, só jogar o 2 para o outro lado e vira raiz, tá? Tranquilo. A raiz quadrada de 9 é fácil, de 16 foi fácil. Somente eu quero que vocês observem que, na matemática, x ao quadrado, a raiz quadrada de 16 seria mais ou menos, seria assim, ó, mais, tá? Mais e menos, seria assim, mais ou menos, que serve para dois valores, tá? Para mais ou para menos. 4. Mas como estamos falando de geometria, medidas, eu não posso dizer que uma medida tem menos 4 centímetros. Então, somente 4 positivos, tá bom? Então, resolvemos as questões aí, tá bom? Então, um abraço, depois eu volto com Teorema de Tales.